planejamento do Flamengo para o jogo contra o Palmeiras e para o jogo contra o Bolívar, dois jogos extremamente importantes, um pelo Brasileiro e outro pela Libertadores da América, inclusive esse confronto direto, agora que o Flamengo perdeu, dificilmente vai terminar na liderança do Grupo E, que era um objetivo da diretoria e da comissão técnica, não vai acontecer, por um erro de planejamento, pelo menos na minha visão. O gol do Bolívar, o primeiro gol, tinham 3 jogadores que poderiam marcar o jogador adversário que subiu ali sozinho para fazer o gol e ninguém marcou direito. Eu não lembro quem estava no lance, mas eu lembro do Davi Luiz, o Wesley tinha mais um. Eles não marcaram direito. Na minha opinião, foi muito mais falta de atenção do que propriamente a altitude. Então, na minha opinião, os 2 gols foi muito mais erro do Flamengo do que propriamente a altitude. Mas levando em consideração a partida inteira, é óbvio que a altitude atrapalhou. E atrapalhou mais ainda se a gente for parar e analisar no banco de reservas. O Tite não tinha muitas opções. Por quê? Por planejamento, vários jogadores ficaram no Rio de Janeiro treinando, não foram nem poupados, ou seja, eles treinaram também. O que me justifica eles ficarem aqui treinando? Não tem risco de se machucar treinando também? É óbvio que tem. E aí, nação, Tite fez certo em poupar 7 jogadores na Libertadores? Vocês já podem chegar e deixar a sua opinião a respeito deste assunto nos comentários. Vamos acompanhar a repercussão deste jogo na análise de Vene Casagrande em seu programa da SBT Rio. O jornalista detonou a atuação do clube rubro-negro, como também a opção tática de Tite em iniciar com 3 zagueiros, que, de acordo com informações do jornalista, Tite não treinou em nenhum momento 3 zagueiros durante a semana. Então, vamos acompanhar tudo agora. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Link do canal SBT Rio na descrição como forma de créditos. Mas tentando deslocar um pouco a altitude, o que para você foi um fator negativo para o Flamengo? Antes de mais nada, eu preciso levar em consideração o que aconteceu antes de a bola rolar. E o que aconteceu a gente já vem aqui falando há muito tempo e criticando há muito tempo. O planejamento do Flamengo para o jogo contra o Palmeiras e para o jogo contra o Bolívar, dois jogos extremamente importantes, um pelo Brasileiro e outro pela Libertadores da América, inclusive esse, confronto direto, agora que o Flamengo perdeu, dificilmente vai terminar na liderança do Grupo E, que era um objetivo da diretoria e da comissão técnica, não vai acontecer, por um erro de planejamento, pelo menos na minha visão. E agora vamos para o jogo. Antes de mais nada, o Flamengo toma gol com 1 minuto de jogo. Na minha opinião, a altitude não teve nenhuma culpa nesse sentido aí. Não, zero. Foi desorganização. Ô, Fernanda, se você for analisar... Tudo bem, tem a blitz com 1 minuto de jogo. Se você for analisar o gol do Bolívar, o primeiro gol, tinham 3 jogadores que poderiam marcar o jogador adversário que subiu ali sozinho para fazer o gol e ninguém marcou direito. Eu não lembro quem estava no lance, mas eu lembro do Davi Luiz, o Wesley tinha mais um. Eles não marcaram direito. Na minha opinião, foi muito mais falta de atenção do que propriamente a altitude. Durante o jogo, obviamente, a altitude atrapalhou. Eu não vou deixar de lado a altitude, tanto é que eu não vou criticar os jogadores. Os jogadores, eles foram guerreiros. Isso é informação. Vários atletas jogaram com a cabeça explodindo de dor por conta da altitude. Absurdo. É um absurdo. 4.000 metros é desumano. Foi após a partida de ontem. Vamos agora para o outro ponto. O segundo gol que o Flamengo tomou foi um erro coletivo. A começar com De La Cruz, que na minha opinião acelerou o jogo quando não deveria ter acelerado. Depois o Igor Jesus deu um bote totalmente errado. E para completar o desastre, o Rossi nada fez no lance. Para mim, ele já se entregou ali. Se a gente for analisar, o Rossi foi muito mal na jogada. Então, na minha opinião, os 2 gols foi muito mais erro do Flamengo do que propriamente a altitude. Mas levando em consideração a partida inteira, é óbvio que a altitude atrapalhou. E atrapalhou mais ainda se a gente for parar e analisar no banco de reservas. O Tite não tinha muitas opções. Por quê? Por planejamento, vários jogadores ficaram no Rio de Janeiro treinando, não foram nem poupados, ou seja, eles treinaram também. O que me justifica eles ficarem aqui treinando? Não tem risco de se machucar treinando também? É óbvio que tem. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Se o planejamento fosse, na minha visão, melhor, talvez as condições de jogo, no nível técnico, poderia ter sido melhor. Agora o Flamengo se complicou no grupo, tudo bem, na minha opinião vai passar de fase, mas era para passar em primeiro. E tá vendo o Bolívar sendo o favorito para passar em primeiro. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, Vene Casagrande, é sobre se não fosse numa altitude tão grande, você acha que o Tite pouparia? Naturalmente não, né? Não. Naturalmente não.
A escolha de poupar foi por conta dessas condições físicas que a altitude entrega, perfeito? É isso. E uma outra coisa, você acha que essa escolha de 3 zagueiros pode ter sido um fator para ter uma desorganização defensiva? A gente está falando de um Flamengo que tomou um gol em todo o Campeonato Carioca. A gente está falando de um Flamengo que tem sua primeira derrota no ano. Né? Essa é a primeira derrota do Flamengo. E numa escolha de 3 zagueiros. Eu não sou totalmente contra 3 zagueiros, até porque sou de uma geração que fomos campeões do mundo com 3 zagueiros em 2002. Não acho ruim. Só que é uma formação que precisa ser treinada. E não foi. Não foi. Não foi treinada. Você acha que não foi treinada? Não foi isso treinada. É uma informação. Isso é informação. Você acha que isso talvez não tenha sido um ponto? Você falar, uma desorganização, 1 minuto, ninguém marcou o jogador. Então, será que não tem no primeiro gol, sim, vamos levar em consideração os 3 zagueiros, que foi uma desorganização tática. Mas depois, ainda no primeiro tempo, e aí fica meu único elogio ao Tite no duelo de ontem, é porque ele percebeu que não estava dando certo e o que ele fez? Ele colocou o Léo Ortiz como volante. E aí o time até melhorou, porque ele percebeu que a estratégia dele não estava correta. Então fica o meu elogio ao Tite em ter mudado ainda no primeiro tempo e ter percebido que a estratégia errou. Isso é bom, o técnico fazer isso. Ele deu o braço a torcer e falou, beleza, o que eu pensei que não deu certo, vou fazer uma alteração tática sem mudar jogador. Ele botou o Léo Ortiz como volante, o que não é nenhuma novidade. Muita gente criticando, improvisar jogador. Não é improvisar. O Léo Ortiz, ele joga de zagueiro e consegue também jogar de volante em algumas oportunidades, como fazia no Red Bull Bragantino. Mas no primeiro gol, olha aí, a gente acabou de ver aí, desorganização tática totalmente, de um time que entrou com 3 zagueiros, embora a estratégia, a gente tenha mencionado aqui que fazia total sentido, mas quando você não treina algo que você bota em campo, a tendência de dar errado é grande. E deu errado. E a formação de 3 zagueiros é uma formação que as pessoas acham que pode ser mais defensiva, mas é muito delicada. Se você entra sem treinar ou sem uma experiência tática daquilo ali, é uma coisa que pode dar uma certa confusão. Você quer ver um outro erro com os 3 zagueiros? O Wesley, ele sofreu muito, se tornou uma avenida ontem, por conta disso. Pela cobertura, ele não tinha cobertura direita. As 2 bordas estavam assim, né? Sim, mas acho que do Wesley era um caso mais grave. O pedágio estava livre. Lá do Vinha, pelo menos, tinha um pedágio. O cara tinha que chegar e pagar. No caso da Avenida Wesley, não, estava livre mesmo, livre. Ele sofreu muito. O Wesley, na minha opinião, foi o pior jogador do Flamengo em campo. Mas eu não vou ficar aqui criticando o jogador. É altitude. É altitude. Ele fez o que ele podia. Eu vou criticar o planejamento da comissão técnica e da diretoria, porque eles erraram de forma drástica. O Tite não tinha opções no banco de reserva. 2 laterais apenas viajaram. O Wesley vinha. Os 2 jogando. Aí você olha para o banco de reserva e você vai botar quem? Vai ter que improvisar. E depois dessa partida, o Tite assumiu a culpa por esse resultado. A responsabilidade ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber e não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perder na sequência. Aí fica muito fácil dizer assim, o Vina, não dá sequência, né? Machuca logo em seguida. Ele assumiu aí a culpa, né, Vene Casagrande? Mas era o mínimo que ele tinha que fazer. Quem ia assumir essa culpa? Os jogadores? Pelo contrário, fica o meu elogio aos jogadores que foram guerreiros, jogaram numa altitude de 4.000 metros, passando mal, tendo dor de cabeça. O Tite, ele tem que assumir o erro, porque ele assumiu a responsabilidade e ele percebeu que a estratégia dele não deu certo. E sabe o que é pior? Agora chamou a responsabilidade ainda mais para o jogo contra o Botafogo. Você acha, Vene? Acho, porque se não ganhar o jogo contra o Botafogo, eles pensaram nesse duelo. E na minha opinião, tá nítido que a diretoria e a comissão técnica estão priorizando qual competição? O Campeonato Brasileiro. Será? Se ele poupa contra o Palmeiras, como ele prioriza o Campeonato Brasileiro? Mas eu não estou fazendo essa leitura. Contra o Palmeiras, ele poupou 2. Ainda. E botou o Pedro, pelo menos, no segundo tempo. Na Libertadores, no jogo mais importante do grupo, poupou geral. Botou um time praticamente reserva. Na minha opinião, está priorizando uma competição, que é o Campeonato Brasileiro. E vale ressaltar que o próprio Tite já mandou recado para a torcida, ganhar tudo é impossível, já jogou a toalha. Ele mesmo já falou sobre isso. Ele mesmo falou, o que eu acho errado. A partir do momento que você investe muito, você tem que pensar como. Eu fico tão preocupada quando eu te vejo assim nervoso. Calma, Calabreso, calma, Calabreso. Eu fico tão preocupada, Cris. Eu fico preocupada com ele, porque ele tá sempre com aquele risinho. Então é isso aí, nação. Vamos trazer aqui a nossa análise da partida entre Bolívar e Flamengo que aconteceu ontem pela Libertadores da América. O Flamengo perdeu por 2-1 e se complicou
na fase de grupos desta competição. Agora, o Clube Carioca fica com apenas 4 pontos e o seu adversário de ontem vai para 9, ou seja, 5 pontos de diferença que complicou e muito aí a briga para a primeira posição. Todos nós sabemos que o Flamengo vai se classificar, o Flamengo vai conseguir passar de fase nessa Libertadores da América, porque, pelo amor de Deus, se não ficar em pelo menos segundo desse grupo, pode fechar o time, pode abandonar o futebol esses jogadores. O que iremos destacar aqui, negativamente, é que a fase do Flamengo na Libertadores é um pouco ruim. O nosso Mengão iniciou a competição empatando fora de casa com um time que tinha um jogador a menos, o que prejudicou e muito, né, a continuidade da competição. Você está ganhando e deixar o time adversário empatar com um jogador a mais, pelo amor de Deus, né, é falta de estratégia, na minha opinião, e até mesmo falta de jogador experiente para colocar a bola debaixo do braço e dizer: vamos ter calma, nós estamos ganhando. Só que o Flamengo não fez isso. Portanto, esse empate na primeira rodada e a derrota de ontem, o Flamengo se complica na briga pela primeira posição do grupo E. Portanto, o Flamengo faz uma campanha ruim na Libertadores da América. É claro que o Flamengo tem totais condições ainda de vencer os 3 jogos que faltam. Um jogo fora contra o Palestino e 2 jogos em casa, inclusive com o Bolívar, que enfrentamos ontem, né? E de acordo com o Vene Casagrande, Tite iniciou a partida de ontem com 3 zagueiros sem nenhum teste. Ou seja, o treinador não colocou 3 zagueiros durante a semana para testar ou até mesmo para saber se o time iria absorver todas as orientações. Foi uma escolha repentina que o treinador pediu para que os jogadores executassem dentro de campo ontem. Pelo amor de Deus, como é que um treinador não treina durante a semana com 3 zagueiros e coloca esse sistema de jogo na Libertadores da América com o time reserva? É uma falta de responsabilidade. Tite, nesse quesito aí, errou e muito. Aí alguns torcedores vão dizer que nós estamos pedindo a saída do treinador, mas não. Estamos apenas criticando as escolhas que ele tem feito nos últimos jogos. Poupou contra o Palmeiras, Pedro e De La Cruz. Então, qual a necessidade de poupar Pedro novamente? Não tem lógica. Então, esse planejamento desses últimos jogos, na minha opinião, tem sido de maneira errada. Não se pode priorizar outras competições a não ser a Libertadores. Libertadores é o principal campeonato sul-americano que todas as equipes do futebol brasileiro, quando participar, tem que colocar em mente que é prioridade. O Flamengo tem que montar uma estratégia em que priorize esses jogadores para que cheguem em jogos deste torneio sul-americano 100%. Se vai poupar no Brasileiro, se vai poupar na Copa do Brasil, isso não importa. O que não pode acontecer é chegar em um jogo importante contra o Bolívar fora de casa, na altitude, sem 7 jogadores titulares. Então isso, na minha opinião, prejudicou e muito o Flamengo ontem contra o seu adversário. Você já inicia com a desvantagem grande, que é jogar em um ambiente que não está propício para o seu organismo. Os jogadores do Flamengo não estão adaptados a um ambiente muito alto. Vai perder o fôlego. É questão de lógica. Né? O organismo do ser humano se adapta com o tempo a um determinado ambiente, mas para que ele se adapte, ele precisa frequentar mais vezes aquele local. Então, esses jogadores do Flamengo aí, era impossível bater de frente com os jogadores do Bolívar. Então, já iniciamos atrás. Então, além disso, já tem a questão do time reserva, que não está acostumado a jogar muitos jogos juntos. Tudo isso aí prejudicou e muito. Ainda vem a questão de poupar, pelo amor de Deus, né? Coloca esses jogadores, se tivesse lesionado 2 ou 3, beleza, mas para frente a gente viria o que poderia fazer. Agora o Flamengo pode sim terminar em segundo colocado e já pegar uma pedreira aí nessa próxima fase de mata-mata. Já que já está assim a parte física dos jogadores, imagine quando começar o mata-mata. Não vai ter atleta disponível
vai estourar todo mundo em abril. O que é que está acontecendo com a parte física do Flamengo? Em abril, os jogadores não conseguem jogar 3, 4 partidas seguidas. Está errado. Então, essa é a nossa opinião. Ontem, o Flamengo teve vários fatores que contribuíram para a derrota. E um deles foi a escolha de maneira errada em poupar 7 jogadores. A pressão agora aumentou contra o Botafogo. Imagine aí se o Flamengo também não vence o Botafogo. Poupou 7 jogadores, nós temos 7 jogadores garantidos aí 100%, não é possível. Então, domingo tem que ter força máxima. Não é possível que o Flamengo agora vá poupar também no Brasileiro, pensando em quê? Em Mundial, que é em dezembro, só se for. Então, essas foram as nossas opiniões. Vocês já podem participar, discordar, dizer se concordam ou não e colocar aí nos comentários. Fala também de qual cidade vocês nos assistem.